Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Bem-vindos a mais um episódio do Saúde em Debate. Eu sou o Dr. Ricardo Caponeira, oncologista do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E na live de hoje a gente vai falar sobre mapeamento genético em câncer, o mapeamento genético para câncer. Eu tenho o imenso prazer de estar aqui com meus queridos amigos, Dr. Carlos Alberto Ruiz, eminente mastologista, uma pessoa competentíssima, e a doutora Aline Cagnassi, que é oncogeneticista, os ambos do nosso serviço do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e a doutora Aline tem a particularidade, além de uma excelente oncogeneticista, eu já disse isso para ela, de conseguir explicar muito claramente, em palavras para leigos, os conceitos mais complexos da oncogenética. Então, vocês vão perceber isso. Gostaria, então, que vocês pudessem mandar suas dúvidas e perguntas para nós, a gente vai procurar responder a todas elas. Eventualmente, as que a gente não conseguir responder, porque a gente tem um tempo limitado, a gente vai responder depois para vocês pelas nossas mídias. Então, vamos começar primeiro as damas, né? Até porque a live de hoje é o tema de especialização da Aline, né? Então, perguntar para a Aline a primeira pergunta mais óbvia, né? Quando a gente fala sobre mapeamento genético para câncer, o que é o mapeamento genético para câncer? Dói fazer o mapeamento, porque aparentemente extrair os genes para análise parece uma coisa dolorida, né? O que é o mapeamento genético? Dói fazer? Não, não dói fazer o mapeamento genético. Você vai extrair a sua informação genética, aquela que vem do pai ou da mãe, né? Isso é feito através do sangue ou da saliva. Do sangue você vai sentir ali aquela picadinha como se fosse um hemograma, ou você pode optar pela saliva. E através desse material você consegue estudar o que a gente chama, né, na oncogenética, que são genes supressores tumorais, na grande maioria deles, eles são chamados de genes supressores tumorais, que são genes que checam a nossa divisão celular. Então, para vocês entenderem de uma maneira, né, mais, as células, ao se dividirem, elas têm que fazer uma cópia, e essa cópia ela tem que ser exatamente igual. E esse processo podem ocorrer erros. Esses genes que são considerados, como eu disse, os fiscais das nossas células funcionando muito bem, eles conseguem detectar essa divisão que ocorreu de maneira errada, ou eles corrigem, ou quando não conseguem corrigir, eles vão lá e matam aquela célula que se dividiu de maneira errada, que pode se dividir da origem a outra célula, e aí, consequentemente, como origem do câncer. Né? Então, é um exame indolor, né, que pode ser feito através do sangue ou da saliva, que vai estudar aí esses genes considerados na oncogenética, na grande maioria deles, como genes supressores tumorais. Muito bom. Todos os testes genéticos são iguais? Existe um teste genético só ou existem vários tipos de teste genético? Quando a gente fala de câncer, né, então existem algumas metodologias, ou seja, meios de você analisar. Então, hoje em dia, o que é mais comum, que é mais acessível, mais barato, é o que a gente chama de NGS, que é uma sigla em inglês, né, em que você consegue avaliar, a máquina faz esse exame, tá? E hoje, por isso barateou, por quê? Porque a máquina consegue analisar vários exames ao mesmo tempo. Antigamente, quando esse exame custava por volta de 6, 10 mil reais, acho que é até importante a gente salientar isso, porque a maioria dos pacientes hoje, quando eles passam em consulta, eles falam, nossa, doutor, eu achava que era um exame muito caro. E realmente, ele é um exame que ainda é caro, mas está mais acessível, no sentido de que antigamente era o homem que fazia essa reação, né, pipetando cada reação, hoje é a máquina. Então, ela consegue, ao mesmo tempo, avaliar vários exames e conseguiu baratear. Então, na grande maioria é o NGS, né? Ainda alguns exames você precisa complementar quando não tem uma metodologia que a gente chama de cobertura de seus CNVs, que é o número de cópias, você precisa complementar com alguma outra metodologia, como LPA. Mas a gente fala de câncer para avaliar a predisposição hereditária, ou seja, aquele câncer que vem em dados da família, na grande maioria das vezes é o NGS. Tá? E é um teste só para todos os cânceres, ou eu tenho que fazer um teste para câncer de mama, um teste para câncer de intestino, um teste para câncer de próstata, ou eu faço um teste que já pega todas as neoplasias? Depende de cada caso. Então, por isso que é importante o aconselhamento genético, ou seja, aquele indivíduo passe numa consulta em que é feito uma
É feita uma análise da história pessoal, quando ela existe, né? Se aquele indivíduo tem história pessoal de câncer, é desenhado a família dele, que é o que a gente chama de árvore genealógica, e ali a gente vai analisar se ele precisa fazer um painel, que é o nome desse exame, ou seja, que é o número de genes que vão ser estudados. A gente faz um painel de 20 genes, ou se a gente precisa fazer um exame um pouco maior, baseado na história pessoal e familiar. Né? Então, tudo isso depende da indicação. Mas, pelo custo, antigamente a gente fazia um gene, 2 genes, pelo elevado valor desse exame. Hoje, pelo mesmo valor que você testa um gene, por exemplo, o BRCA1, que é o mais comum, o BRCA2, por 2 genes você acaba fazendo um número maior, né? Então, cada caso deve ser analisado e a importância aí do aconselhamento genético para poder definir o melhor exame, o número de genes que vão ser estudados. E Aline, desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Primeiro, obrigado pelo convite. Ricardo é um médico maravilhoso, colega meu de turma na Faculdade de Medicina. É um prazer enorme estar aqui. Aline, minha professora de genética, um prazer enorme estar aqui com você, querida. Você respondeu essas perguntas do Ricardo e parece que assim, eu fazendo o teste genético, eu vou ter certeza na minha vida se eu vou ter câncer ou não. É isso, na verdade, Aline? Não, não é isso. Uma excelente pergunta, Ricardo, né? O que esse teste ele vai nos informar apenas se o seu risco é ou não maior do que a população em geral, né? Então, muitas vezes aquela mulher, ela fica tensa porque ela viu a avó, a mãe passando por um câncer de mama, né? Isso tudo tem que ser analisado, mas aquele exame ele não quer dizer que aquela paciente nunca vai ter câncer. Nós estamos sujeitos a ter câncer em qualquer momento, somente se o seu risco é maior ou não do que a população em geral, né? Que ele não é aumentado, vamos dizer assim, pela sua história familiar. Porque a sua avó teve câncer, porque sua mãe teve câncer. É apenas isso. Claro, e nesse sentido, né, Aline? É assim, as pessoas confundem muito o conceito de hereditário e genético, porque, na verdade, todo câncer é genético. Por que ele é genético? Porque ele decorre de uma mutação do gene que faz aquela célula, como você falou muito bem no começo, adquirir uma capacidade de duplicar de forma diferente das outras, mais intensa do que as outras, né? Então, todo câncer é genético. É esse câncer que eu estou avaliando? E qual que é a diferença entre genético e hereditário? E hereditário. Isso é um conceito importante. O Dr. Carlos já disse bem. Todo câncer é genético, uma vez que ele vem de uma célula que se dividiu de maneira errada. Então, o câncer hereditário é aquele câncer que vem da família, vem de uma informação ou veio do lado paterno ou veio do lado materno, né? De geração em geração, que quer dizer que o risco dele ter outros tumores ou daquela família é maior do que a população em geral. É da herança. Vem da herança familiar. Esse é o conceito que precisa ser bem esclarecido, né? Que nem todo câncer é genético, mas nem todo câncer ele é herdado. Ele vem daquela família de geração para geração. Inclusive, é importante pontuar que a causa hereditária, essa que vem da família, é a causa menor do câncer, né? Ela é responsável quando a gente aumenta aí em termos de percentual, é 10% a 20% só da causa do câncer. Ela é a minoria dos casos. Não, e é legal, desculpa, Ricardo, e é legal isso que você fala, Aline, porque assim, quando senta uma paciente aqui no meu consultório com câncer, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela fala assim para mim, mas Carlos, eu não tive ninguém na família, como é que eu fui ter câncer? Como se fosse obrigatório ter uma história familiar para ter câncer. Na verdade, a história familiar é exceção, não é a regra. É isso, né, Aline? É isso. É a menor parte, é a minoria só dos casos.
Bom, assim, a minha experiência pessoal, não sei se qual a experiência da Aline, ainda raramente as pessoas procuram direto o oncogeneticista, até porque eles são poucos, né? A grande parte das pessoas são encaminhadas para a Aline pelo oncologista ou pelo mastologista, por algum médico. Carlos, quando você encaminha uma paciente para a Aline, quais são os critérios que você tem para falar assim, vai procurar a Aline? Todas as pacientes, alguma paciente, quem tem história familiar, que você falou que não é importante, ou seja, quando você precisa da ajuda da Aline? Bom, a orientação genética, oncogenética, é sempre bastante importante. Obviamente, a gente seleciona aquelas mulheres que têm essa possibilidade de ter herdado algum tipo de informação que aumente seu risco de câncer como um todo, né? Por quê? Porque a Aline vai explicar um dado que eu acho que é fundamental, que é assim, vai fazer o teste, vem uma mutação e a paciente pergunta para mim, Carlos, então com certeza eu vou ter câncer, meu Deus do céu! Né? Porque aí vem o que aconteceu com Angelina Jolie, né? Angelina Jolie, né, alguns anos atrás, ela teve a mãe que morreu com câncer de mama, a irmã que morreu com câncer de mama, uma prima que morreu com câncer de mama, toda jovem. E aí tiraram as duas mamas dela. Pronto, tratar câncer de mama é tirar as duas mamas, né? Pelo amor de Deus, não é. Né? Por isso que a gente encaminha para a Aline, para ela poder, respondendo a sua pergunta, Ricardo, poder orientar e mostrar que não são todas que vão desenvolver, depende do gene, tem mais risco, tem menos risco, não é isso, Aline? E antes da Aline responder, complementando sua pergunta, então, Aline, qual a importância de uma consulta pré-teste? Eu já faço o teste direto, o Carlos pediu o teste, eu vou lá e faço, ou primeiro ouço você para saber qual é o tipo de teste, qual a importância, o que eu vou fazer com o resultado, qual a importância do aconselhamento pré-teste? Eu lembro que quando a gente começou a fazer testes genéticos, alguns lugares precisava até passar com um psicólogo, para saber se a pessoa não ia para o lado do viaduto, né? Isso ainda está com esse rigor, ou basta hoje um aconselhamento com o geneticista? O aconselhamento pré-teste, ele é de extrema importância, né? Ele vai explicar para o paciente, justamente, né, desenhar aquela família, para que a gente entenda a história do paciente e por geração em geração, todos os casos de câncer naquela família. Com isso, a gente consegue traçar qual é a hipótese diagnóstica, qual é o número de genes, qual é o melhor exame. E explicar para aquele indivíduo o impacto que aquele resultado vai ter, né? Uma coisa que é sempre importante, eu explico, é que você ter um teste positivo, isso não é uma sentença, né? Isso significa única e exclusivamente que o seu risco é maior e que, diante disso, tanto o colega oncologista como o mastologista, nós vamos traçar um plano de cuidado, um plano de prevenção. A gente ainda não, do ponto de vista da genética, ainda não é possível mudar aquele gene que você nasceu alterado. Mas consegue-se aí, fazendo mais exames quando indicado, né, detectar um câncer precocemente, muitas vezes evitar, em alguns casos, que você não passe por uma química, que o seu cabelo não caia, por uma cirurgia, por uma radioterapia. Mas o aconselhamento pré-teste é de extrema importância para que o paciente entenda o que é o teste genético, o que aquele gene faz, né, a importância dele. É importante ele entender um resultado que é comum, que é a variante de significado incerto, isso é importante. A gente já vai chegar nela. Então, antes de falar da variante de significado, assim, sabe que é o assunto que eu gosto muito? Eu ia perguntar outra coisa para você. Todo achado é igual? Porque a gente sabe que tem tumores pediátricos. Aqui a gente não vai falar só de câncer de mama, né? Você tem 2 filhos, um tem um retinoblastoma, né? Ou tumor de Wilms. Aparentemente, nos tumores pediátricos, a genética tem um papel mais preponderante. A pessoa não se expôs ainda a muito carcinógeno durante a vida, né? E aqueles tumores que acontecem numa senhora com câncer de mama aos 80 anos de idade, a gente acha que é menos importante o papel genético, né? Então, todo achado é igual e o teste dá você tem ou você não tem, ou ele pode dar resultados intermediários. Agora você pode falar o que é uma VUS. Então, o aconselhamento é explicado, é muito interessante que quando a paciente ela é informada de que em quase 50%, 40% das vezes que você faz um teste genético, você tem esse resultado não informativo, quando ela volta para o teste, a absorção e aceitamento dela em relação àquele resultado é muito maior. Então, nesse aconselhamento, só para arredondar, é explicado, além de desenhar, os possíveis resultados daquele teste genético, né? E a variante de significado incerto significa que, naquele momento, na luz do conhecimento da medicina, aquela informação
informação, a gente não consegue dizer o que ela significa, né? Em que grande parte delas, ou seja, 90% a 95% das vezes, aquilo não é nada. E a recomendação é que esse indivíduo volte anualmente para que a gente cheque os bancos de dados e veja que aquilo que hoje ela é incerto, não informativo, ela pode ter sim um resultado, né? E o importante aqui é deixar claro que essas variantes de resultado incerto, por ela ser incerta, como o nome diz, a gente não testa o resto da família. Por quê? Eu fico propagando naquela família um resultado que eu não sei qual é. Aí eu deixo toda uma família vindo aqui anualmente, né? E não se deve, outra coisa, outro ponto importante, não se deve tomar conduta diante desses resultados. Como eu disse, 95% das vezes, esse resultado não significa nada, ele não é um resultado positivo. Isso não vai aumentar o risco daquele indivíduo, daquela família de ter câncer. Né? Então, eu não posso tomar conduta em termos de tirar a mama, como a Angelina Jolie, ou tirar os ovários, porque eu tenho uma chance muito grande. Então, a recomendação desses resultados, né, não informativos, que eu acho que é um termo mais fácil, né, dos pacientes absorverem, é de que esse resultado, naquele momento que nós não temos, o que não é informativo, volte anualmente. Outra coisa, não precisa, na grande maioria das vezes, repetir o teste genético, porque isso é uma pergunta também do paciente, doutora, mas aí o ano que vem eu preciso repetir esse exame? Não necessariamente. Se você fez um bom exame, com uma qualidade, o número de genes da sua informação foi o suficiente para estudar você e a sua família, esse resultado, você não precisa repetir esse exame. Isso é um ponto interessante. Então, assim, você fez um teste, o resultado é 100% confiável, sabe? Deu que eu tenho uma mutação. Aí o Dr. Carlos propõe alguma coisa mais radical, porque é um caso extremo, né? Eu tenho que repetir para confirmar, ou se deu é porque é mesmo? Dentro do laboratório, quando se está diante de um resultado positivo, ele é sempre confirmado por uma outra metodologia, tá? Então, é feita essa confirmação. O que nós aqui do outro lado temos... Mas a gente ficou sabendo alguns meses atrás que existia um teste desses de farmácia. Isso é confiável ou não? Não. Esses testes de farmácia, na grande maioria das vezes, você tem que avaliar o porquê. Né? Se aquele teste que vai avaliar a ascendência daquela família, se aquela família vem do norte da Europa, se aquela família, né, nesse sentido, mas em termos de avaliação para predisposição hereditária ao câncer, depende, tem que ser um aparelho que avalie profundamente o DNA, quantas vezes ele leu aquele DNA, né? Existe um exame que é feito nos Estados Unidos, em que ele, sim, além de avaliar a origem daquela família, ele consegue avaliar duas alterações mais comuns no gene BRCA1 e no BRCA2. Mas veja, a importância do aconselhamento, de cada exame ser indicado para aquele paciente, para aquela família, né? E tem que ser um exame de confiança. Você imagina que você tem ou um falso positivo ou um falso negativo, o impacto que esse resultado vai ter para aquele indivíduo, para aquela família, né? Então, sempre diante desses testes de farmácia, se o objetivo é avaliar a predisposição hereditária a câncer, consulte um especialista, no intuito de que ele entenda você, que ele entenda a sua família, que ele olhe com carinho a qualidade daquele exame e interprete aquele exame. Porque uma coisa aqui, doutor Camponeiro, também, que eu deixo, às vezes o paciente pega o teste e veio negativo, né? Nem todo negativo, ele é um resultado negativo. Ele tem que ser interpretado dentro daquela família. Se é uma família de alto risco, que é uma família de alto risco, aquela família que você tem vários indivíduos daquela família cometidos, ele sempre tem que ser interpretado. Será que mesmo com resultado negativo, uma família que nos deixa um tanto quanto preocupados, será que a gente não tem que acompanhar um pouquinho mais com mais exames? Então, se você tem um resultado está negativo, volte, né? Volte, porque ele tem que ser interpretado dentro da dinâmica
pessoal e familiar. Isso também é interessante, porque do ponto de vista histórico, a gente começou conhecendo um gene, 2 genes, hoje a gente sabe que tem 21 genes relacionados com câncer de mama sozinho, né? Então, na verdade, assim, essas histórias familiares muito ricas, pode ser que exista algum gene que a gente não conhece ainda, né? Hoje a gente já conhece todos os genes. Não, é uma pergunta muito inteligente. Nessas famílias que a gente considera que são de alto risco, é importante pedir para aquele paciente volte daqui 3 anos, né? Eu sempre explico, por exemplo, um dos genes que é mais estudados é o BRCA1, que ficou né, na moda por conta do boom Angelina Jolie, né? Então, esse gene ele foi descrito pela primeira vez na literatura em 94 por uma grande geneticista, a doutora King, no qual, de 94, agora acho que recentemente ele fez 25 anos, ou seja, é muito recente. De 94 para cá, quanta coisa a gente descobriu, né? Enquanto a oncogenética ela vem andando aí e aprofundando. Então, nessas famílias de risco, é importante, às vezes, você volte daqui 3 anos, 4 anos, para ver, por exemplo, para eu atualizar a sua árvore genealógica, para ver se os casos de cânceres na sua família não mudaram, né? Para ver se eu não tenho dados novos na literatura, ou um jeito novo, ou a metodologia nova de analisar esses dados. A gente sabe que hoje, além desse sequenciamento, está entrando no mercado, né? A análise do RNA, que é quem faz a leitura do DNA. Então, isso muitas vezes vai trazer novos resultados, né? Ou uma outra coisa, que é você analisar, antigamente, várias alterações pequenininhas no DNA, que antigamente achava que não servia para nada, que a gente tem um termo técnico aqui de chamar de SNPs. Então, hoje a gente sabe que várias alterações nessas regiões do DNA juntas, sim, confere um maior risco para aquela família. Então, são alguns detalhes em que no passar do tempo a oncogenética está caminhando. Que bom, né? Graças a Deus. Isso tem mudado, né? E os genes não ser sempre iguais, né? A gente vai falar de algumas que são importantes, a gente falou dos tumores pediátricos, mas a gente tem neoplasia endócrina múltipla, polipose familiar do cólon, cada uma delas com genes diferentes envolvidos, né? Mas tem algumas que a gente acha, por exemplo, câncer de colo de útero, que a gente acha que é mais relacionado com HPV, câncer de pulmão, mais relacionado com exposição ambiental. A gente tem que fazer teste para todo mundo. O Abílio Machado, obrigado, Abílio, perguntou, ele acha que é fundamental que toda família que tiver um diagnóstico de câncer devia fazer exame referente e o SUS devia disponibilizar. Você acha que qualquer família que tenha um caso de câncer, qualquer que seja o câncer, precisa fazer? Ou tem alguns casos de câncer em especial que precisam fazer? Tem alguns casos de câncer especial que tem essa recomendação, né, por essas diretrizes que todos nós, como hematologistas e oncologistas, seguimos. Por exemplo, o câncer de pâncreas, né, estudos que a gente chama retrospectivos, mostraram que cerca de quase 20% dos pacientes com câncer de pâncreas têm alguma alteração em um desses genes. Ovário, 25% das mulheres, ou seja, 1 a cada 4 mulheres tem alguma alteração. Então, tem alguns tumores que sim têm essa indicação, independente da idade, independente da história familiar, existe sim essa recomendação. Como o doutor Campaneiro bem disse, tem aqueles tumores que a gente, hoje, pela luz do conhecimento, acreditamos que não tem relação aí com o fator hereditário, que tem sim um papel do que a gente chama no termo médico epigenético, um fator ambiental, que é o colo do útero com HPV, que é o câncer de bexiga, que está bem ali, né, com uso de medicações, com cigarro ou câncer de pulmão. Sempre é interessante você pedir esse teste genético dentro de um aconselhamento genético. Eu acho que daqui uns dias todo paciente que tem câncer vai fazer esse teste genético, mas eu acho que é importante você explicar. Uma das coisas é a variante de significado incerto, para que o paciente saiba que quanto mais ele faz o exame sem aquela indicação precisa, há uma chance maior dele ter essa variante de significado incerto, mas é importante ele entender o que ela significa, que ele vai ter que voltar anualmente para reclassificar aquela variante de significado incerto. Então, por isso, tudo tem que ser feito dentro de um ambiente de aconselhamento genético, né?
Bom, a gente viu que tem vários resultados possíveis. E a pergunta também da Bianca é se uma pimenta mostrar uma predisposição maior, né, o que a gente pode fazer, Carlos? Tem que operar sempre? Eu posso dar remédio? O que eu faço para paciente que tem um risco maior? Não, perfeito, ótima pergunta da Bianca. Obrigado, Bianca, pela pergunta. Ricardo, aos 17 anos de idade, Manuel Bandeira teve uma tuberculose, aos 17 anos. Você imagina, isso década de 20, década de 30 do século passado. Aí o médico que atendeu, não tinha remédio na época, falou, olha, você precisa, vai para a montanha, vai para Campos de Jordão, né? Bom, ele foi praticamente desenganado. Ok. Aos 90 anos, ele foi entrevistado e perguntaram a ele, como é que você viveu a sua vida? Ele falou, desenganado. Então, o cuidado que a gente tem que ter, né, nesse contexto geral é não plantar uma doença onde ela não existe. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, esse é um primeiro conceito. Segundo conceito importante, não é porque eu tenho a mutação que necessariamente eu vou desenvolver a doença. E existem uma série, aí entrando na sua pergunta diretamente, uma série de estratégias que, em função do tipo de mutação, em função especificamente, fundamentalmente do que o paciente deseja, a gente toma uma atitude ou não. Por exemplo, né, a paciente tem uma história familiar forte, fez o teste genético, BRCA1 mutado. Ela veio porque quer tirar as duas mamas. Mas qual que é a expectativa dela quando ela vem querendo tirar as duas mamas? Que eu vou zerar meu risco. E isso também não existe. Percebe? Não é porque eu removo as duas mamas que eu vou zerar o risco. Sempre sobe. Essa é uma pergunta comum dos pacientes, né? Como é que eu tive câncer de mama se eu tirei as duas mamas? Né? Claro, Como é que isso acontece? Por que a gente não zera o risco? Claro, porque sempre vai sobrar um pouco de parênquima, de 10% a 15%, perto da pele, fundamentalmente, onde passam os vasos. Porque se eu remover isso, necrosa tudo, perde-se toda a pele dessa mama. Então, assim, sempre vai sobrar alguma coisa. Então, não é porque eu faço uma cirurgia de redução, aí que está. O nome é cirurgia redutora de risco. Não é para zerar o risco como um todo. Então, é óbvio, se ela tem um risco de 80%, eu vou diminuir esse risco em 90%, 95%. Percebe? Claro que o risco vai diminuir bastante, mas ela não fica isenta desse processo. Tem um trabalho populacional muito legal feito nos Estados Unidos que mostram que 20% das mulheres que se submeteram a uma cirurgia redutora de risco continuam cancerofóbicas em nível mamário. Percebe? Porque você tem que explicar muito antes da cirurgia o que é o impacto disso, como isso vai favorecer ou não, né? Então, assim, a estratégia cirúrgica é uma delas. Existem também estratégias medicamentosas. Existe mudança ou adaptação de novos estilos de vida, porque a gente sabe que para que o gene se expresse na sua globalidade, uma série de fatores no entorno são importantes, não é, Aline? Então, assim, se eu tenho uma vida, eu faço exercício físico, tenho uma alimentação rica em fibras, ingiro bastante líquido, cuido da minha cabeça, sou palmeirense, muito... Não, estou brincando. Mas, assim, menos risco. Mas nisso, olha, ainda completando o que você está falando, a gente tem duas situações. Tem aquela paciente que teve câncer, tem a mutação e quer tirar a mama do outro lado, e tem aquela que é a irmã dela, que não teve câncer e que ficou assustada e quer tirar as duas mamas. Na sua experiência, faz diferença essas duas situações? E assim, você obviamente já fez mastectomia profilática, né? As pacientes se arrependem de ter feito depois do resultado? Elas têm ideia do que vai ficar e elas se arrependem ou todo mundo fica satisfeito? Não, excelente pergunta, Ricardo. Imagina, é assim, começando pela primeira questão. Então, são duas irmãs, uma que teve câncer de mama, que está com câncer de mama, está tratando, testa positivo para um BRCA1, por exemplo, e a irmã dela, que só não tem câncer de mama e testou positivo para o BRCA1. Então, assim, entenda, o conceito de diminuição de risco se aplica naquela que não tem câncer.
Porque aquela que já tem câncer, na verdade, o que eu vou querer é diminuir chance de recidiva do câncer, né? Tanto na mama que está com câncer, quanto na mama contralateral. Então, assim, uma cirurgia mais radical para uma paciente que já está com câncer, só se justifica se o câncer não for muito agressivo, se não for loco-regionalmente avançado, vai depender da idade da paciente, e eu tenho que conversar muito com ela sobre isso. No outro caso da irmã, que não tem câncer, mas tem a mutação, o que ela precisa entender? E aí eu vou responder a sua segunda pergunta nisso também. A cirurgia é enorme, eu removo todo o parênquima mamário, restando apenas 5 a 15%. A mama, na maioria das vezes, perde a sensibilidade, né? Você reconstrói normalmente ou com prótese ou com tecido autólogo, ou seja, o tecido do abdômen, o grande dorsal, que são as melhores alternativas para essa reconstrução, ou às vezes uma coisa híbrida, com retalho e prótese junto. Mas a mama perde a sensibilidade. 25% em média das pacientes estão insatisfeitas sexualmente depois da cirurgia, né? 20% delas continuam cancerofóbicas. E tem que pensar o seguinte, é uma cirurgia que de 15 a 30% das vezes tem complicação, né? Às vezes o complexo areolo-papilar, a papila, a areola necrosam, né? Porque falta irrigação sanguínea para chegar até ela. Então, ela começa a ter complicações da cirurgia numa mama teoricamente saudável. Percebe? Então, tudo isso tem que ser explicado muito antes de oferecer a cirurgia. Um nosso professor já falecido da Faculdade de Medicina, Carlos da Silva Lacaz, ele falava o seguinte para mim, ele falava, Carlos, é assim, e para os alunos em geral, tudo que eu falo antes da cirurgia é explicação. O que eu falo depois é desculpa. Então, eu preciso explicar muito antes, sabe? E colocar para a paciente todos os efeitos, mostrar fotos do que é essa cirurgia, de como a mama fica, sabe? E, eventualmente, algum depoimento de pacientes falando dessa cirurgia. Por quê? Quando ela passa no oncogeneticista, ela vem com a ideia de que pode fazer alguma coisa, ela acha que ela vai ter o câncer o dia seguinte. Né? Na cabeça dela, por melhor que o oncogeneticista tenha conversado, e ele explica muito isso, na cabeça dela, sabendo que tem a mutação, parece que é no dia seguinte que ele vai ter câncer. Não, não é assim. A gente tem que ter tempo para conversar, para poder expor tudo isso, explicar os riscos, explicar os benefícios. A gente tem que informar muito. Na dúvida, não opera, informa. Se continuar com dúvida, não opera, informa, para que ela esteja o mais plenamente segura. E como é que ela vai estar segura? Com todas as explicações adequadamente realizadas. Né? Então, assim, Ricardo, não é para todo mundo essa cirurgia. A gente viu aqui que é só 15 a 20% das mulheres que têm mutação, né? Que tem uma hereditariedade mais importante. As demais não precisam disso, né? É muito para essa paciente como um todo. Então, aí tem mais duas perguntas interessantes, uma para a Aline e uma para você. Para a Aline, o Carlos falou assim, que depende do momento, nem todo mundo vai ter câncer no dia seguinte. Né? Qual é a idade certa para fazer? Tem uma paciente que tem 30 anos, teve câncer, mas ela tem uma irmã de 20. Assim, quando que eu testo essa irmã de 20? E a pergunta para o Carlos é, se por acaso a paciente insistir quiser fazer a cirurgia, fazer doutor, porque depois isso ficar dispensada de fazer mamografia, ressonância e ultrassom. Isso é verdade? Ou seja, se eu fizer uma cirurgia de retorno de risco, eu estou dispensado dos exames de segmento? Aline, qual a idade ideal para a gente fazer? Porque a gente vê também pacientes que têm filhos... Teste genético a gente ou vê para pacientes fazer que as têm... cirurgias? Não, para fazer. Acho que uma coisa implica na outra, né? Porque se você já diz que não vai fazer cirurgia, às vezes não tem muito motivo de fazer. Mas a gente vê também muita paciente jovem que está preocupada com a filha, ainda de 16, 17, 18 anos de idade, ou gente que tem uma irmã com uns 10 anos mais novas, ou seja, qual é a idade ideal para mim fazer o teste? Eu achei uma causa na família, eu testo todos os descendentes, ou quando que eu testo o descendente? E para o Carlos, se elas ficam livres de fazer segmento. Ótima pergunta, né? Então vamos lá, Então, Aline. depende da síndrome, né? Quase 90, 95% dessas alterações herdadas que aumentam o risco para câncer, você não precisa testar os indivíduos com menos de 18 anos. Por quê? Porque a idade em que eles vão ter um risco maior de desenvolver câncer é a partir dos 18, 20 anos.
né? Então, uma ou outra síndrome, como o senhor disse, retinoblastoma, quando ele é bilateral e a gente conhece que aquilo é hereditário, eu tenho que testar o irmãozinho pequenininho, porque ele é um tumor da infância. Tem uma síndrome que é um outro exemplo, muito comum na região aqui do interior de São Paulo, Paraná, que é a síndrome de Liefeld-Mendel. Essa síndrome, né, ela pode desenvolver câncer naqueles familiares a partir do primeiro ano de vida. Então, para essa família, eu preciso testar o irmão, o priminho de 5, 3 anos. Algumas crianças têm carcinoma de adrenal. Isso também é uma situação para se testar? É uma situação para se testar, né? Então, toda aquela família que tem algum caso de câncer de adrenal, né, você precisa encaminhar para aconselhamento genético. Porque o câncer de adrenal, ele é raro na população em geral, e nessa síndrome, na região em que nós, né, vemos, ela também é uma mutação prevalente, e que você muda ali todo o cuidado daquela família. A gente sabe que, principalmente na alteração brasileira, esse risco é muito aumentado para câncer de adrenal. Então, teve aquele familiar, precisa testar os descendentes diretos daquele indivíduo que veio alterado, né? Para que a gente possa cuidar bem daquele familiar e daquela família. Seja ele com mais de 18 ou com menos de 18 anos. Mas veja, isso é a pequena parcela das síndromes. Na grande maioria dessas síndromes, você precisa testar aquele indivíduo a partir dos 18 anos, porque é a partir dessa idade que eu vou ter o que oferecer para aquele paciente, em termos de mais exames, em termos de discutir e ponderar as cirurgias redutoras de risco, quando ela é bem indicada e bem conversada, né? Ou seja, então, você vê como existem várias alterações e cada uma tem uma recomendação diferente, por isso a importância da consulta com o geneticista, né? Mas aí, Carlos, se a paciente fizer a cirurgia redutora de risco, ela está dispensada dos exames de segmento? É assim, Ricardo, teoricamente, se a cirurgia foi feita de forma adequada, o exame clínico é suficiente. O segmento é feito com o exame clínico, ponto. Bom, aí no exame clínico que você fez, você percebeu que tem um pouquinho mais de parênquima do que você esperava, né? Então, ela veio, você fala, puxa, mas eu estou achando que tem um pouquinho mais de parênquima aqui, que talvez o nível de proteção que a cirurgia ofereceu seja um pouquinho menor. Aí, eventualmente, você pode sim fazer ou uma mamografia ou mesmo uma ressonância, só para você medir o que sobrou a mais de parênquima, né? Para que isso possa ser seguido ao longo da vida. Então, teoricamente, adequadamente feito é só o exame clínico, mas se seu exame clínico mostra que tem aparentemente um pouco mais do que você esperava, aí você começa a usar os seus exames de imagem que pode te ajudar. Não só para a questão mamária como um todo, mas também dependendo da reconstrução que você fez, por exemplo, com prótese, você usa a mamografia ou ultrassom para você principalmente ver se a prótese está íntegra ou não, se tem algum tipo de rotura, para você poder programar ou não a reposição ou a troca dessa prótese. Bom, tem uma pergunta muito interessante da Karina Espina. Karina, obrigado pela sua pergunta. Para você, Carlos, você perguntou se tem algum caso que a mastectomia profilática é indicada sem ter perfil genético. Eu tenho 5 irmãs, 4 tiveram câncer de mama, eu mando a quinta para a Aline, a Aline diz que não tem nada. Ela tem indicação de fazer cirurgia só porque as 4 irmãs tiveram, a Aline que não foi boa. Assim, quando que eu posso indicar uma mastectomia sem alteração genética? Então, assim, no SUS, onde eu trabalho também, a gente não tem, né, infelizmente, o teste genético ainda, mas isso certamente traria para a gente algum valor para montar uma estratégia cirúrgica. Então, o que a gente usa em nível SUS? A gente usa um heredograma, né, que é a história familiar. A Aline vai explicar isso melhor para nós. Mas é assim, vamos supor, ela teve a mãe jovem com câncer de mama, a irmã jovem com câncer de mama, ela teve um tio também que teve um outro tipo de câncer, outra irmã com câncer de mama, peraí, né? Como o Ricardo falou, a gente vê o galinheiro faltando uma galinha e fora do galinheiro uma raposa com a boca cheia de pena. Eu não vi a raposa comendo a galinha, mas até prova em contrário foi a raposa, percebe? Então, assim, eu vou investir, né? Eu vou conversar com ela, dizer que o risco dela é maior e a gente dispõe de uma série de ferramentas que mensuram esse risco, né? E a partir dessa mensuração a gente pode oferecer ou não, mesmo na ausência do teste genético,
Aline, me ensina mais um pouco, por Mas favor. aí, antes da Aline responder, já completando para a Aline colocar a pergunta dela, a Michele Barreto, obrigado, Michele. Ela fez uma pergunta e ela disse que ela tem casos de câncer na família, uma tia materna com câncer de mama, uma avó materna com câncer de rim, e ela quer saber se ela pode ter esses dois tumores que eles tiveram. Sabe que o câncer de rim pode ter mutações do gene de von Hippel-Lindau, e ela tem um câncer de mama numa tia materna, ou seja, não é um parente de primeiro grau, então ela tem dois tumores diferentes. E algumas famílias vêm com câncer de colo, um câncer de mama, um câncer de próstata e um câncer de cérebro, né? Ou seja, não importa qual é o câncer, tem que ter um padrão nessa neoplasia. Como é que a gente monta então o heredograma quando você tem doenças diferentes? Então, tem aquelas famílias em que você tem, por isso a importância dessa consulta, para que você desenhe essa árvore genealógica, entenda os tumores dessa família, a idade em que foi diagnosticado, porque tem aquelas famílias, por exemplo, em que tiveram indivíduos com câncer jovem, isso é um sinal em que você tem que pensar se esse câncer é hereditário. Se tiverem tumores bilaterais, por exemplo, rim, que é o exemplo da Michele, obrigada pela pergunta. Câncer de rim bilateral, né? Opa, será que isso não é hereditário? Alguns tumores, como eu disse, em que grande parte deles está relacionado pâncreas, ovário, é um sinal de que também essa família esteja sob risco, né? Várias gerações do mesmo lado da família, como, por exemplo, a tia materna, né? A avó materna, a prima, mas sempre é importante em que não é porque também tiveram vários desses tumores, existe uma situação que a gente chama de aglomerado familiar, vamos dizer assim. São vários tumores, em idades não tão jovens, tumores diferentes, que não necessariamente isso tem uma alteração genética ali. Então, é importante passar em consulta, avaliar quem é daquela família que você precisa iniciar essa investigação, porque isso, inclusive, você tira alguns medos, né? Por exemplo, porque eu tenho a minha tia, a minha avó com câncer de intestino, eu fico fazendo colonoscopia anual. Não necessariamente precisa. Né? De repente foi um câncer de intestino aos 70, o outro aos 60, quando é a idade mais comum de se ter câncer de intestino, que é a partir de 60 Ou seja, não importa só o tumor, mas importa a idade que se tem o tumor a também. idade, se é do mesmo lado da família, se são tumores que têm um risco maior de ser hereditário, se são tumores bilaterais, alguns tipos específicos de tumores, como mama, que é aquele tumor que tem ausência do receptor hormonal. Então, são alguns sinais que fazem, sim, a gente pensar que aquela família está ou não sob mais risco. Né? E desmistifica aí um pouquinho desses medos em que aparecem, aí, estão aí sempre voltando naquela família. Tem mulheres que passam e falam, é o mês de fazer a mamografia, ficam ansiosas. Então, às vezes, você consegue aliviar aí um pouquinho do estresse dessa família. Bom, ainda nesse aspecto, a Valéria Godoy fez uma pergunta muito interessante. Obrigado, Valéria. É que o marido dela, que tem 47 anos de idade, teve o tumor neuroendócrino do intestino. Né? Ela não falou se tem mais pessoas na família ou não, mas o tumor neuroendócrino aos 47 anos de idade indica um teste genético para os familiares ou não? Sozinho, por essas diretrizes, sozinho o tumor neuroendócrino do intestino, não. Né? A gente teria que avaliar a história familiar e ver alguns outros critérios. Mas, olhando direitinho a diretriz, por exemplo, do NCCN, que é uma referência que a gente utiliza aí todo dia, tanto os oncologistas, hematologistas e os oncogenetistas, um tumor neuroendócrino isolado naquela família aos 47 anos de idade não tem essa indicação pelas diretrizes. Muito bom. Bom, uma pergunta do povo. Pode falar, claro, claro. Desculpa. Assim, Aline, faz diferença, por exemplo, 2 familiares com câncer de mama, meu parente, que tiveram câncer aos 80 anos, e 2 familiares de um primo meu que tiveram câncer de mama aos 30 anos? Faz diferença? Porque os dois têm 2 familiares com câncer de mama. E aí? Lembrar que qual é o principal fator de risco para ter câncer, né? É o envelhecimento. Conforme a gente vai envelhecendo, as células também elas vão envelhecendo e aquela divisão que eu falei no comecinho da live, ela é mais propensa a erros, né? Então, o fator de risco é envelhecer, você tem um risco maior. Mas qual é esse cenário de 2 familiares do mesmo lado, por exemplo, da mãe ou do pai?
com idade jovem. Você não espera que uma mulher com 30 anos, essa divisão celular, ela seja mais propensa a ter ele. Isso é pelo envelhecimento. Eu sempre explico isso. Você não vai tendo problema de pressão alta, de articulação, de diabetes. A célula também, ela envelhecer, ela tem um risco maior de se dividir errado, né? Aquela mulher jovem, não. É mais difícil você ver uma mulher com artrose, com outros problemas. Então, esse cenário de mulheres com câncer mais jovens, será que é porque ela já não nasceu, né, com alguma alteração em que o risco dela ter câncer é maior? Por isso, ela já desenvolveu aquele câncer mais precocemente. Aquela que teve mais velho é aquela família que a gente fica um tanto quanto mais tranquila em aconselhar, porque é a idade, né? Então, a idade mais comum, o senhor, como mastologista, consegue aí de ter câncer de mama é a partir, né, de 60 anos, 55 anos, 50 anos, que é após a menopausa, em que pela própria alteração hormonal, essa mulher está sob risco, né? Bom, tem uma outra pergunta interessante da Sueli Divina. Obrigado, Sueli. Ela disse que o irmão dela morreu aos 59 anos de idade com uma leucemia aguda. E complementando a pergunta, tem uma paciente que o pai tem uma leucemia mieloide crônica e ela também agora está com uma leucemia mieloide crônica aparentemente igualzinha a do pai, né? E para as doenças hematológicas, tem um papel hereditário ou não? Nossa, essa pergunta é uma pergunta difícil, hein? Então, as alterações hereditárias aos tumores hematológicos, elas são um capítulo à parte, em que, do ponto de vista da oncogenética, a gente ainda está muito engatinhando, né? Então, a gente tem poucas evidências, por exemplo, TP53, que é aquela síndrome que eu falei que é muito comum no Sudeste e aqui no interior de São Paulo e Paraná, né? Sim, a leucemia é um dos tumores mais comuns dessa síndrome, mas famílias que têm só tumores hematológicos, elas têm que ser avaliadas dentro de um contexto de você ver se existe sim essa alteração hereditária, mas a gente ainda sabe muito pouco. Ainda estamos engatinhando muito nessa área. Por exemplo, alguns exames são feitos somente nos Estados Unidos, mesmo nos Estados Unidos, eles são referenciados para centros específicos. Então, tem uma pesquisadora que faz isso muito bem ali na Universidade de Chicago. Então, mesmo o americano referencia e centraliza para ela, porque você não tem que só olhar essa análise desses genes moleculares, supressores tumorais, ele envolve uma outra gama de análise, como análise de imunossupressores, é uma outra análise, isso é só uma gama. Mas se você tem vários casos que encaminha, que a gente vai dar todas as orientações e vai complementar aí, caso necessite, um outro patamar, ou seja, né, e dar o que existe hoje, mas ainda é uma área que a gente precisa aprender bastante, que estamos iniciando. Bom, a gente tem mais ou menos uns 10 minutos, mas tem duas questões muito importantes que a gente precisa discutir. A primeira, a paciente do Carlos fez o teste com a Aline disse que ela tem uma mutação, o Carlos falou que ela pode fazer uma cirurgia conservadora, ou que ela não precisa fazer uma adenomastectomia, mas ela fala, doutor Carlos, eu queria engravidar, qual é a chance de eu passar essa mutação para os meus filhos e o que eu posso fazer para não passar a mutação para os meus filhos? Carlos, o que orienta? E Aline, o que a gente pode fazer nessas circunstâncias, não para teste genético, mas para aconselhamento genético? Carlos, o que ela diz para ela? Deixa ela engravidar? Fala, não, minha filha, você é louca, não engravide nunca mais. Não, opa, a maternidade é um presente de Deus. Deixa eu falar para você, Ricardo, excelente essa questão. O que a gente precisa, na verdade, é fazer o paciente entender, e isso é muito importante porque nós estamos falando de câncer em mulheres mais jovens, né, que têm essa mutação. Então, hoje, no dia a dia do nosso consultório, a gente tem que falar em preservação da fertilidade para essa mulher, né? Porque se ela for fazer quimioterapia, a quimioterapia diminui essa população folicular, né? Ou seja, ela vai até pensar aquela paciente que é a irmã, aquela que não teve câncer de mama, né? Pronto. Ela quer ou não quer fazer adenomastectomia, mas ela quer ter filho e a irmã testou positivo, ela testou positivo, ela não teve câncer de mama, não vai fazer quimioterapia, mas ela está preocupada, como ela tem uma irmã e tem a mutação, que ela vai passar isso para o filho. Hoje você dispõe, na verdade, de uma seleção de embrião, né? Você pode avaliar geneticamente esses embriões. Então, assim, você faz uma fertilização in vitro, você tem os embriões e você tem condição hoje de avaliar qual desses embriões, ou se esses embriões todos ou não, tem esse mesmo tipo de mutação. E você implantar, na verdade, o embrião que não tem essa mutação.
Aline, ajuda a gente nesse sentido aí. Então, antes da Aline, então, nessas situações, sexo é só para prazer, a reprodução tem que ser para o laboratório. Amém. Porque se ela quer evitar, não tem jeito, né, Ricardo? E assim mesmo, ela pode ter na fertilização todos os embriões com uma mutação. Quer dizer, nem isso garante, né? Mas se ela quer ter uma possibilidade é através dessa técnica, dessa tecnologia que a gente dispõe, que a gente pode oferecer isso para ela. Então, ali, você vê, a gente está falando da idade para testar, você vê, a gente vai testar, às vezes, antes de nascer. Né? É isso? É isso. Existe hoje essa possibilidade. Né? Então, naquelas famílias que têm alterações herdadas e que não têm a família constituída ou prole constituída, isso também faz parte do aconselhamento, de saberem que isso é possível, ainda mais hoje que essas técnicas de fertilização estão cada vez mais modernas, né? Quer dizer, você não precisa falar para ela, arrume um marido de uma família que não tenha câncer. Ela não precisa trocar de marido. Não. E ela pode, sim, realizar o sonho de ser mãe, né? Como diz o Dr. Carlos. Isso você consegue programar. Então, ela consegue selecionar aquele embrião, né, que não tem aquela alteração, quando isso é possível, porque o Dr. Carlos, às vezes, todos têm essa alteração, naquela mesma, né, seleção, e implantar. E muitas vezes isso possibilita que a geração que vem depois dela não tenha aquele risco, né? Então é importante, e muitas vezes os pacientes saem aliviados, né, de saberem que existe essa possibilidade. Tá. Uma pergunta em relação a isso, né? Assim, deixa eu lembrar da outra pergunta primeiro. Tem uma paciente que ela disse que a mãe dela teve o primeiro casamento, aí teve uma filha, e essa filha do primeiro casamento teve um câncer de mama, jovem, né, aos 40 anos de idade. Mas aí a mãe separou desse marido, o marido morreu, ela casou de novo e ela é filha do segundo casamento. Né? Então ela tem uma meia-irmã. Isso é primeiro grau, segundo grau, ela precisa testar ou não, porque a mãe é a mesma, ou porque como mudou o pai, ela não precisa testar? Ela precisa testar, né? Quando a gente está tratando de meia-irmã, o risco é menor, por exemplo, 25%. Quando vamos dizer, eu tenho uma alteração herdada, a minha irmã, que é do mesmo pai e da mesma mãe, tem 50% de chances de ter essa mesma alteração. Isso, doutor Caponeiro, e para todos os ouvintes, isso é na grande maioria dessas alterações, tá? Tem aquelas alterações em que, né, essa porcentagem muda um pouquinho, mas a herança autossômica dominante, esse risco aí, ele é de 50% para os parentes de primeiro grau. O meio-irmão tem 25%, porque o pai ou a mãe são diferentes. Tá bom? O risco muda um pouquinho. Então, isso na hora da gente desenhar aquela árvore é sempre importante. São filhos do mesmo pai, são filhos da mesma mãe, né? Ou são indivíduos adotados, porque tem aquele adotado que é fora da família e tem aquele adotado que é da família. É importante também que a gente saiba, né? Então, porque aquele que você, por exemplo, adotou o filho da sua irmã, ele acaba tendo aí. Agora, você adotou um indivíduo que ele não faz parte daquela família, né? Então, isso do ponto de vista prático, isso acontece do ponto de vista prático. Né? Sim, a gente tem uma paciente jovem que foi adotada, ela não conhece os pais biológicos dela, né? Nem o pai nem a mãe dela são biológicos, mas ela tem muitas amigas que começaram a ter câncer de mama jovem. Né? E ela falou assim, eu nunca vou saber minha história familiar. Como é que você encara esses casos de história familiar desconhecida? Você testa ou você não testa? Eu acho, a gente sempre tem que orientar dentro do aconselhamento, né? Mas nesses casos que você não conhece o risco familiar, eu acho que sempre é válido, né? Que a paciente seja, sim, submetida a um teste genético dentro do contexto de orientação. Ela orientar o que aquilo vai significar para ela, se é positivo, se é negativo, que ela consinta aquele exame e que como ela tem que trabalhar dentro daqueles resultados incertos. Então, eu acho que nesse cenário, sim, é válido, desde que dentro do contexto de orientação médica e aconselhamento que a gente chama pré-teste. Uma outra pergunta aqui. Né, a família.
Uma outra pergunta que eu acho que é muito importante, que também a gente ouve com alguma frequência, o paciente faz o teste e veio uma mutação. Isto é uma doença, ela tem um código genético, ela tem um código de CID para isso, e eventualmente ela pode ser discriminada com isso pelo convênio, o convênio falou assim, então não quero mais você no convênio, ou se ele mudar de plano, o convênio pode dizer que ela tem uma doença genética pré-existente. Do ponto de vista político e jurídico, como é que funciona o paciente saber que tem uma mutação, em termos de discriminação e de fonte pagadora de convênio? Quer responder, doutor Carlos? Depois eu falo. Não, eu acho que aquilo que a gente falou no começo, né? Na verdade, a gente planta uma doença onde ela não existe, né? Então, ela não tem nada de pré-existente. E esse é o grande questionamento, né? E hoje, a preocupação que a gente tem que ter com a privacidade desses dados, né? A privacidade desses dados são fundamentais, né? Porque isso é uma outra preocupação que o próprio paciente tem. Eu tenho uma mutação, como isso pode ser usado, de repente, não só em meu benefício, mas de uma forma de cercear, né, a minha liberdade na questão de trabalho, de convivência, de casamento e tudo mais, né, Aline? Isso. Então, é importante explicar que isso não é uma sentença e que esses dados eles têm que ser protegidos em nome do paciente, em nome daquela família, né? Que ele não seja segregado, que ele não seja por conta dessa informação, né? Então, cuidar do sigilo daquele resultado, explicar para aquele paciente que aquele resultado não é uma sentença. Muitas vezes a gente vê várias gerações que carregaram, a gente chama, aquela informação e nunca desenvolveram câncer, né? Em termos práticos, os convênios não tem que utilizar isso de maneira nenhuma. Primeiro que esse resultado não deve ter, as operadoras de saúde devem ter acesso a isso para utilizar de uma maneira para segregar ou não o paciente. Né? Bom, a gente está quase acabando o tempo, mas tem uma pergunta bem importante da Silvana Costa. Um paciente de 48 anos de idade, fez uma cirurgia por um câncer de cólon, estádio clínico 3B, e ela quer saber se você tem um teste genético para determinar se ele faz 3 meses de FOLFOX ou 6 meses de FOLFOX. Ou seja, o teste genético, e a pergunta para o Carlos, o teste genético muda a terapêutica? Carlos, você indica mais quimioterapia ou menos quimioterapia no teste genético? E ali, nesse caso, você acha que a genética pode dizer se faz FOLFOX por menos tempo ou mais tempo? Não. Quando que eu uso o teste genético para determinar a terapêutica? Então, tem alguns casos, e a gente tem dados recentes, né, no último grande evento na oncologia, né, em que teve toda essa repercussão. Hoje, o teste genético, ele tem algumas, além de ser alvo terapêuticos, por exemplo, num cenário de câncer de colo metastático, sim, o paciente, você pode escolher qual é aquele paciente que vai fazer a quimio convencional ou vai para uma imunoterapia. Nesse cenário, sim. Para aquela mulher hoje que tem câncer de mama inicial, HER2 negativo, que é a ausência desse receptor, né, no tecido tumoral da mama, ela sim, esse resultado, você consegue planejar, né, fazer a sequência melhor do cuidado daquela mulher. Nesse cenário, sim, o teste genético ajuda. No câncer de próstata, já com metástase, você pode sim utilizar essa informação para avaliar qual é o melhor remédio para aquela mulher, que é o alvo terapêutico que a gente escuta aí agora toda hora. Então, Carlos, você disse que você não muda a cirurgia, mas você muda a indicação de terapia endócrina ou quimioterapia para seus pacientes por causa do teste genético? Claro, pode mudar, claro, Ricardo. O teste genético hoje não implica apenas na mudança da abrangência cirúrgica em nível loco-regional. Então, eu submeteria essa paciente com tumor inicial de mama de ótimo prognóstico, ou mesmo com uma condição jovem, propriamente dita, não só uma cirurgia conservadora, mas uma cirurgia bilateral, se o teste fosse positivo, e também poderia pensar em algum tipo de medicação, ainda sendo triplo negativo, como uma mutação de BRCA1, por exemplo. Então, você acaba, na verdade, orientando não só a terapêutica loco-regional, como a terapêutica sistêmica. Por isso que esse dado antes da cirurgia, para nós, é importante. Ou seja, a última pergunta minha para a Aline, demora muito para ficar pronto esse teste, Aline? Eu vou precisar esperar muito tempo, meses, para poder fazer essa cirurgia? Como é que isso funciona, minha Aline? Existem algumas possibilidades. Na grande maior parte, esses resultados saem em 28 dias. Né? Existem alguns exames em que
que mudam a conduta do cirurgião, né, que são conhecidos aí com um teste mais rápido, e que esse resultado está na mão ali em 15 dias, que é o tempo, né, me corrija se eu estiver errado, que o cirurgião demora, né, para poder ter autorização do convênio, que aquela mulher jovem consegue passar no médico para poder fazer a coleta de óvulos, caso ela não tenha aí a família constituída, né? Então, esse tempo ela consegue saber se ela é portadora dessas alterações, e que o cirurgião vai conseguir planejar melhor a cirurgia dela. É importante esse resultado também em alguns cenários para definir se aquela mulher vai fazer radioterapia, né? Se você deve poupá-la ou não de uma radioterapia, essa é a melhor palavra, né? Se você pode aí às vezes fazer uma cirurgia um pouco maior para que ela não tenha que no futuro fazer uma radioterapia na sequência. Então você consegue planejar o cuidado dessa mulher, seja cirúrgico, enquanto o doutor Campaneiro vai selecionando qual é a melhor químio, e enquanto isso aquela mulher vai selecionando o óvulo, caso ela queira ter filho, e a gente consegue cuidar dela, que aí é como cuidar melhor, e no futuro também poder cuidar daquela família, que eu acho que isso é tão bonito, né? É você muitas vezes utilizar também dessa informação para que toda uma família muitas vezes tenha um evento final diferente, né? Bom, muito obrigado, acho que foi muito esclarecedor. A gente já esgotou o nosso tempo, a Bianca disse que ela vai desligar o microfone e apagar a luz. Então, eu queria muito agradecer aos meus dois amigos, Carlos e Aline, pelas excelentes apresentações e brilhantes respostas. Com certeza a gente não esgotou o assunto, a gente tem muito, é um campo crescente, cada vez tem mais dados. Eu queria agradecer a todos que participaram, mandando pergunta, ou ouvindo. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Para quem não pôde assistir, assistiu só uma parte, essa gravação vai ficar disponível no Facebook e no YouTube do hospital, e se alguém a gente deixou de responder uma pergunta, alguém lembrar de uma pergunta, pode mandar para o YouTube, que a gente responde depois para vocês. Obrigado, Carlos, é sempre um prazer estar com você. Obrigado, Aline, foi brilhante, espero que a gente se encontre outras vezes em outros eventos. Carlos, se você quiser fazer a despedida, depois a Aline. Claro, Aline começou, a Aline encerra. Carlos, claro. você. Só agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo também com todos vocês, né? De poder conversar sobre esse tema tão importante que, como você falou, Ricardo, não se esgota nessa apresentação. Então, obrigadíssimo pela oportunidade. Obrigado, Aline. Obrigado, Ricardo. Obrigado a vocês. Quero agradecer aos colegas pelo prazer de estar aqui hoje discutindo um tema que eu sou suspeita, né? Mas que eu gosto muito, que é a prevenção, né? Então, é possível muitas vezes você, igual eu disse, acabei de falar aqui, várias gerações que vêm na sequência possam passar por, às vezes, um tratamento um pouco menos árduo. E quero agradecer vocês dentro de um contexto de tanta exposição, né, as informações estarem aqui esse horário, ouvindo e participando dessa discussão. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Continue seguindo nos nossos canais. Obrigado, até uma próxima vez. Obrigada.